Entrevista ao vivo, porque o reajuste do preço do combustível tem um impacto no abastecimento de veículos. A nova alta já impactou o setor de transporte rodoviário, incluindo transportadoras e caminhoneiros, e deve influenciar também o custo na alimentação básica dos supermercados. A gente segue falando sobre esse assunto com o diretor de operações da Fretebras, o Bruno Haccadi. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ô Bruno, qual que foi aí o aumento médio no preço dos fretes após essa última alta nos combustíveis? Fala pra gente. Então, Marcelo, é curioso, assim, o que a gente tem observado, na verdade, né, e a gente consegue acompanhar muito de perto, tanto a evolução do preço do diesel como do frete, é que, na verdade, você tem um descasamento ainda muito grande. Então, quando a gente compara, por exemplo, fevereiro de 2021 com fevereiro de 2022, né, pegando o último mês fechado, a gente vê o aumento do diesel na faixa de 40% na bomba, isso o preço na bomba para o caminhoneiro. E quando a gente olha, pelo menos aqui na nossa plataforma, quando a gente olha do ponto de vista de aumento do preço do frete em si, esse aumento ele fica muito menor, ele fica aí na casa dos 2 e poucos por cento. Então, por mais que naturalmente, assim, é um cenário que, enfim, tende a aumentar, a gente vê um aumento, ele ainda é muito, muito desproporcional à sucessão de aumentos que a gente tem observado aí no valor do diesel e que é o principal custo do caminhoneiro, né? Bruno, só vamos recapitular então quanto o diesel representa nos custos do setor de transporte? Vamos, com certeza. O diesel, ele é o principal gasto, com certeza. Ele representa aí em torno de 40% a 60% do custo do caminhoneiro para fazer um determinado frete. Então, obviamente, esse valor de 40% a 60% ele varia muito de acordo com o tipo de caminhão, mas varia também de acordo com o preço do frete. Então, obviamente, quando você tem um preço do frete, um preço do diesel na faixa desses aumentos sucessivos que a gente tem visto, ele está beirando, ele tende a beirar mais próximo aí dos 60%, impacta diretamente na margem do motorista. O Bruno, o consumidor, ele deve sentir esse aumento aí, principalmente em quais alimentos que dependem aí do transporte rodoviário? Então, é um bom ponto, Marcelo, porque no final do dia a gente tem que lembrar que o Brasil ele depende muito ainda do modal rodoviário. Então, para quem está nos assistindo aí ter uma ideia, que a gente está falando de mais ou menos 60% a 70% do que é transportado no país é feito pelo modal rodoviário. Então, naturalmente, quando a gente fala do principal modal e quando a gente fala que o diesel é o principal custo, é natural, né? Pelo menos a gente espera que tenha um impacto em um aumento de uma forma pulverizada e capilarizada para todos os produtos que dependem de fretes para se locomover, seja das indústrias, seja das próprias fazendas. Então, assim, de uma forma geral, a expectativa é que isso impacte, um impacto generalizado em tudo que o usuário ele consome. Ô Bruno, eu vou aproveitar a sua presença para pedir um balanço aqui da demanda de fretes dos últimos meses e perguntar também quais foram as regiões aí que mais movimentaram cargas pelo país. Legal. De uma forma geral, o que a gente vê é que o mercado ele ainda está positivo. A gente tem aqui na plataforma um crescimento aí mais ou menos de 30% a 40% quando a gente compara ano contra ano. Isso está puxando, obviamente, por dois motivos. Primeiro, pela própria demanda, né? Acho que o agronegócio ele tem um impacto muito grande nisso. Mas também, obviamente, a gente vê um impacto positivo de digitalização, das empresas partindo para soluções digitais e tecnológicas como a nossa. Então, essas duas variáveis, elas contribuem. E, de qualquer forma, né, assim, acho que por mais que seja um aumento considerável, quando a gente olha aí em termos percentuais, a gente sabe, né, e a gente tem acompanhado que a safra de soja e milho, principalmente por conta da estiagem, tem sofrido nesse começo. Então, isso a gente já observa na plataforma um atraso na colheita e a expectativa de que isso melhore ainda mais no segundo semestre por conta aí da safrinha do milho. Então, de uma forma geral, cenário positivo e esperamos que seja mais positivo, na verdade, quando você tem um reajuste do preço do frete. Porque se a gente não observar, né, um pouco do que a gente tem observado é que se esse frete não tiver uma correção, né, em relação ao que a gente tem observado dos aumentos de custos, não só como você vai ter um excesso de demanda de fretes em relação à capacidade,
você vai ter muito caminhoneiro deixando de trabalhar ou querendo mudar aí de profissão por conta, porque tem ficado até inviável em algumas situações. Muito bem, Bruno, muito obrigado aqui pelas suas informações, por essa análise também, e até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Até uma próxima. Obrigado, Bruno.